Oi, gente, tudo bem? Tô aqui hoje pra poder falar com vocês sobre um assunto que tem me incomodado bastante ultimamente, que é aquelas pessoas que romantizam a sua vida porque não precisam viver ela. E é no geral, romantizam a sua vida, a sua maternidade, a sua fé, a sua força, o seu casamento, os seus filhos. Tudo para eles é perfeito e mais fácil para você, só porque eles não viram ainda a parte ruim, só porque você não expõe a sua vida. Então, para eles, a sua vida é mais fácil, sua vida é romantizada e idealizada. E assim, eu recebi recentemente algumas pessoas aqui em casa, umas amigas, e era o horário de fim de tarde. E para quem é mãe, sabe que esse horário depois das 6, perto das 6, é um horário meio caótico, né? Porque você acordou cedo, você resolveu todas as demandas do dia. A sua criança já tá naquele, sabe, estágiozinho que ela tá cansada também, tá querendo dormir e não sabe pedir, né? Não sabe como, ela tá aguardando você botar ela pra dormir. Você já tá exausta. E pra completar, né, você decide fazer um chá da tarde, um café da tarde na sua casa. Você não tem energia, mas você quer tanto receber, sabe, essas pessoas que pra você são especiais, que você faz isso. E uma coisa que eu notei muito especificamente nesse dia é que essas minhas amigas ficaram desconcertadas vendo a minha rotina, vendo a minha realidade, vendo, né, a rotina, a vida acontecendo dentro da minha casa. Porque eu acho que elas perceberam que, assim, a minha filha chora, a minha filha faz birra, eu também me estresso, a minha gata faz bagunça, o meu marido chega tarde, eu tenho vizinhos problemáticos. Então, assim, a minha vida não é, pelo que pareceu, a vida idealizada que elas construíram ao meu respeito. E eu entendi que essa idealização, essa romantização que elas fizeram na cabeça delas foi em parte minha culpa por eu não demonstrar, eu não mostrar esse lado, né, da minha vida. Eu escolhi, sabe, viver de uma forma leve, mostrar o lado bom das coisas. E parece que eu não mostrando o lado ruim, as pessoas acham que o lado ruim não existe. E aí eu percebi que se você não reclama o tempo inteiro da sua maternidade, a sua maternidade é perfeita. Se você não reclama do seu casamento, se você não mostra os conflitos ou faz, sabe, piadinhas sobre o seu casamento, sobre o seu marido, você tem um casamento perfeito e seu marido é santo. Se você, sabe, não mostra, se você não expõe a sua vida, as pessoas tendem a achar que a sua vida é perfeita e maravilhosa. Eu achei isso muito estranho, sabe? Eu achei a reação delas muito estranhas. Parecia, né, que elas não me conheciam. Parecia que elas estavam realmente, tipo assim, assustadas, realmente desconcertadas, desconfortáveis de estarem vendo a minha filha chorando, a minha filha fazendo birra, eu, sabe, brigando com a minha gata pra ela não fazer besteira, a minha vizinha incomodando porque eu tava recebendo visita dentro de casa. Achei muito estranho, porque parecia realmente que elas achavam que eu vivia uma vida perfeita, que a minha vida não tinha problemas, que essas coisas, né, cotidianas não aconteciam comigo. Por isso, eu sou tão feliz, por isso que eu aparento ser tão leve. E aí me perguntam, né, por que que você escolheu não mostrar, sabe, a outra parte da maternidade, essa parte? Porque se a gente foca muito em uma coisa, aquela coisa ganha poder, né? Eu não quero viver a minha maternidade reclamando que minha filha chora, que a minha filha faz birra, que ela faz essas coisas que são comportamentos comuns de criança. Eu não quero viver a minha vida reclamando que a minha gata às vezes parece que tá com o diabo no corpo. Eu não quero. Eu não quero, sabe, falar para as pessoas os meus problemas com meu marido. Eu não quero expor meus problemas com meu marido. Eu não quero dizer para todo mundo que a minha vizinha parece que é maluca. Eu não quero ter que falar isso, entende? Eu não quero focar, não quero dar poder a essas coisas. Porque se eu começar a dar poder a esses assuntos, a essas coisas,
a minha energia vai estar sendo gasta nisso. Então eu prefiro sempre olhar pro lado bom da coisa. E assim, eu decidi não mostrar esse lado do que eu vivo, porque eu não quero transformar isso na minha identidade, eu não quero transformar isso na minha maternidade, eu não quero transformar isso na minha vida. Então eu escolho conscientemente não mostrar isso, não deixar todo mundo ficar sabendo dessas coisas. As pessoas acham que para ser verdadeiro, que para ser genuíno, você tem que falar tudo, você tem que compartilhar tudo, você tem que expor tudo. E não é assim que as coisas funcionam. E eu demorei muito a aprender isso. Tem dor que precisa ser vivida no íntimo, entre você e seu marido. Tem processos que precisam ser passados no secreto, né? Tem coisas que Deus vai te tratar só você e ele. E tem assuntos que precisam ficar dentro de casa, né? Não precisa ser compartilhado com todo mundo. Não precisa ser, sabe, exposto. Tem caos que ninguém merece saber. Porque tem pessoas que não se alegram em te ver, sabe? Alegre, leve. Tem pessoas que se alegram vendo o seu caos. Tem pessoas que se alegram vendo o seu caos. Isso não significa que eu tô sendo hipócrita, que eu tô fingindo felicidade, vou viver uma vida leve, mas significa que eu escolhi direcionar para onde está a minha energia, para onde está o meu foco. Significa que eu aprendi finalmente a proteger, a preservar o que é sagrado para mim. Gente, teve situações que eu tive amigas que quando vieram me visitar, quando minha bebê era pequena, que perguntaram quanto que eu pago de aluguel. Assim, eu respondi na hora, né, porque é a minha amiga, mas depois eu fiquei perguntando por que ela quer saber quanto que eu pago de aluguel. Entende? Por mais que seja amigo, por mais que seja parente, por mais que seja família, tem coisas, tem assuntos que nem todo mundo precisa saber. E você não tá sendo hipócrita, você não tá sendo falso, você não tá sendo, sabe, rude por não querer expor isso, sabe? Você tá preservando a sua intimidade, tá protegendo o seu sagrado. As pessoas acham que a paz, a leveza na vida dos outros veio do nada. As pessoas não precisam lidar com as suas dores, com as suas frustrações e aprender a se controlar, a ter mansidão, a ter domínio próprio. As pessoas de fora acham que para você, sabe, ter a fé que você tem hoje, você não teve que passar por processos, por lutas, por perdas, por dores, por lutos. Você só, sabe, do nada resolveu virar muito crente, muito cristão. As pessoas acham que para ter sua maternidade, para sua maternidade ser feliz, você não faz escolhas diárias para ter essa maternidade. As pessoas acham que pro seu casamento ser bom, você só teve que escolher um marido bom, uma pessoa boa. Sabe? As pessoas diminuem o processo, o esforço dos outros só porque elas não vê as batalhas que esse outro enfrenta. Então, para elas é mais difícil, para elas é mais doloroso, para ela é mais, sabe, tudo mais. O seu não é, porque você não fica falando da sua dor o tempo todo. Nem tudo que é leve foi construído dessa forma. Nem tudo que é silencioso significa que não existe. Só porque uma pessoa tá calada significa, sabe, que esteja tudo bem. Só porque, sabe, a vida da pessoa aparenta ser, sabe, uma calmaria, significa que seja calmo. E, cara, graças a Deus eu aprendi que a caminhada com Jesus é isso, sabe? É ter paz no meio do caos. É você decidir constantemente para onde você tem que colocar o seu olhar, que é para Cristo. E com Ele, sabe, tudo, sabe, se estabiliza, se acalma. E assim, eu vi a reação delas e eu não julgo, porque antes de ser cristã, eu também era assim. Eu olhava assim pra uma família muito perfeita, pra alguém que tinha uma vida muito perfeita, e eu achava que a pessoa tinha uma vida fácil. Eu achava que aquilo ali era fingimento, né?
eu achava que tinha alguma coisa ali, algum tipo de problema. E quando eu me tornei cristã, quando eu tive a minha família, quando eu tive a minha filha, eu aprendi, né, que a gente precisa escolher as nossas batalhas, a gente precisa escolher para onde olhar, no que focar, porque, como diz a palavra, se os seus olhos forem bons, o seu corpo terá luz, não é isso? Então, eu acredito muito nisso, nessa verdade. Eu acho que isso foi uma maturidade que eu aprendi recentemente, sabe? Uma maturidade que eu conquistei recentemente que me orgulha, né? É saber que hoje eu consigo preservar o meu secreto, o meu sagrado, a minha intimidade, que nem todo mundo deve ter acesso à minha vida, à minha intimidade, à minha realidade, porque nem todo mundo vai compreender, né? Então, por exemplo, eu trouxe essas minhas amigas para dentro da minha casa, que eu achei que fossem, sabe, que me conhecessem, mas elas ficaram assustadas, desconcertadas, desconfortáveis ao ver a forma que acontece realmente a rotina. E assim, se você vai me perguntar se todos os dias são daquela forma, sim, todos os dias são daquela forma. Todos os dias, sabe, tem louça pra lavar, meu marido chega tarde, a minha filha chora, faz birra, a minha gata, sabe, bagunça a casa inteira. Mas todos os dias, ó, respiro, falo, Senhor, me ajuda. Rolam uns gritos aqui, uns gritos ali pra, sabe, reger a ordem da casa. Mas é isso, sabe? Eu nunca vou mostrar a minha filha fazendo birra, eu nunca vou mostrar o meu marido, as minhas discussões com o meu marido, eu nunca vou mostrar a minha gata, sabe, tocando terror dentro de casa. Mas isso não significa que eu não mostrar, eu não esteja vivendo, não significa que pra mim seja fácil. As pessoas idealizam muito a forma que o outro vive, porque eles não precisam viver a sua realidade, eles não veem, sabe, o processo pra você, sabe, ter a sua paz, pra você ter a sua leveza, pra você ter a sua felicidade, pra você ter o casamento, pra você ter a sua criança. Elas não veem o processo, por isso que elas costumam idealizar. E não fique achando, e não fique, sabe, se culpando, achando, sabe, que você não tá sendo verdadeiro com as pessoas por não mostrar a sua vida, por não expor a sua vida, até mesmo para suas amigas, para sua família, para seus parentes. Saiba que você tá guardando algo sagrado, tá guardando, sabe, a intimidade da sua casa, os seus processos, as suas lutas. E é isso.